outras localizações igualmente interessantes em meio à floresta amazônica. Aí, ó, tira e fica só as listras brancas ali, né? Ó, tirar a quadra, fica só a listra branca. E aí, pessoal, explosivo. Os resultados do LiDAR da chamada Ratanabá, aqui no Além da Nuvem. Olá, seja bem-vindo ao canal Além da Nuvem e hoje eu vou comentar sobre o resultado do LiDAR que foi apresentado pela equipe Daquila, que mapeou a Amazônia do norte do Mato Grosso, no local onde supostamente ficaria parte da antiga Ratanabá, conforme Daquila vem anunciando. O resultado foi transmitido ao vivo na data de ontem, dia 7 de agosto de 2022, e foi compartilhado por outros canais associados da equipe Daquila, como o próprio canal do Rafael Hungria e mesmo do Urandir, simultaneamente ao mesmo tempo em que foi feita a live mostrando os resultados. E nesse vídeo eu quero dar a minha opinião, o que eu achei desse resultado. Muita gente perguntou, algumas pessoas acharam que iam ver mega construções, então é preciso esclarecer alguns detalhes e falar dos pontos positivos desse resultado e o que ainda precisa ser feito, do meu ponto de vista, a partir de uma análise técnica, imparcial, que eu vou trazer nesse vídeo. Bom, a equipe Daquila trouxe um geógrafo que também tem trabalhos como arqueólogo, Saulo Ivan Neri, e foi ele que apresentou esses resultados e comentou os mesmos. Então ele fez uma análise bastante técnica que pode ter ficado um pouquinho difícil para quem é mais leigo no assunto entender o que ele estava querendo esclarecer. Primeiro ponto positivo. Daquila apresentou os resultados do LiDAR. Tinha muita gente dizendo que aquela expedição, que a pesquisa toda era uma mentira, uma farsa, enfim. Bom, Daquila apresentou os resultados, trouxe uma pessoa que tem conhecimento técnico para falar e, inclusive, citou o nome da empresa que fez o mapeamento aéreo, que tem um hangar, inclusive, na cidade de Bragança Paulista e se chama Fototerra, especializada com mapeamento aéreo de terrenos, relevo, etc. Então esse é o primeiro ponto positivo. Segundo ponto positivo, o geógrafo, primeiro que analisou a questão, disse que não acredita que é uma formação natural, que tem todos os indícios possíveis e trouxe toda uma argumentação técnica para fundamentar que aquela formação foi construída por uma civilização no passado. Aí muita gente vai perguntar assim, mas por que a gente não viu as pirâmides? Bom, vamos dar uma olhadinha numa coisa aqui primeiro. Você deve se lembrar que há pouco tempo atrás uma equipe de arqueólogos alemães fez um mapeamento com LiDAR na Amazônia boliviana, ou seja, na floresta amazônica em território da Bolívia. E eles simplesmente mostraram um resultado e falaram: aqui teve uma civilização e existem pirâmides soterradas. Ok, agora olhe o que nós estamos vendo. Esse daqui é o que de fato os arqueólogos encontraram com o mapeamento do LiDAR na Amazônia boliviana. E quando eles disseram que encontraram pirâmides na Bolívia, foi um fuzuê, um auê, UOL, Rede Globo, Folha de São Paulo, CNN, todo mundo anunciou a grande descoberta
de pirâmides soterradas na Amazônia. Porque arqueólogos alemães, afinal, encontraram essas pirâmides. E se eles estão falando, deve ser verdade. Repetindo, isso aqui foi o que eles encontraram. Observe bem. Aqui uma outra imagem. Você vê o que parecem ser construções, pelas formações retilíneas que você vai encontrar, que dão indício de que de fato há alguma coisa soterrada ali. A reportagem chocou o mundo. As reportagens no plural. Pirâmides soterradas na Amazônia. Mas quando um grupo de brasileiros traz um resultado, não é a mesma reação. E o que eu quero chamar a atenção aqui, fazendo as devidas ressalvas, é para esse chamado complexo de vira-lata que está presente em muitos brasileiros. Se um gringo fala, tem autoridade. Se um brasileiro fala, não, peraí, deve ter alguma coisa errada. E eu acredito que esse seja o momento oportuno para lembrar que foi durante a expedição desta pesquisa, realizada por Dáquila, que foi encontrada esta grande pegada gigante nesta rocha. Vale lembrar, este foi um achado, mérito também desta pesquisa. Não sei, achei bom lembrar, porque dizem que brasileiro tem memória curta. Voltando às pirâmides da Bolívia, o que o LiDAR faz? Ele funciona como uma espécie de raio-x, só que não para a Terra. Ele remove a vegetação. Então aqui no caso você tem objetos que estão levemente soterrados, parcialmente soterrados. Certo? Você consegue ver o seu formato debaixo da terra. E a vegetação é removida. Mas ele não é um raio-x que vai tirar todo o solo que está sobre esses monumentos aqui. Deixa eu comparar, por exemplo, com a cidade de Tikal, que foi encontrada nas florestas tropicais no norte da Guatemala. Nesse caso aqui, a situação é um pouco diferente. Isso aqui também é uma imagem de LiDAR, só que nesse caso aqui, as pirâmides não estavam soterradas. Elas estavam bem pouco cobertas com alguma sedimentação, mas parcialmente sua estrutura estava para fora da terra. Olha só, nesta imagem, aqui nós conseguimos entender por que a tecnologia LiDAR é um divisor de água para os arqueólogos. Observe como ela possibilita encontrar vestígios de uma antiga civilização simplesmente com um sobrevoo. Essa é Tikal. Isso aqui não é um deserto, isso é uma floresta tropical. Então, com os filtros adequados, eles conseguiram chegar nesse resultado e encontraram ali uma série de estruturas que estavam debaixo da vegetação. Como elas não estavam totalmente soterradas, as pirâmides que nós vemos aqui, elas aparecem mais visíveis. Consegue entender? Essa outra imagem aqui é dos cientistas observando o resultado da tecnologia LiDAR na mega cidade maia de Tikal. Aqui nós temos imagens de Tikal em 1959. Observe que ela não estava totalmente soterrada. Ela estava parcialmente coberta com sedimentação, porém era possível ver parte da estrutura para fora da terra. E claramente, a camada de sedimentos era uma camada fina, que cobria parte da pirâmide, mas que deixava o topo visível, conforme podemos ver aqui. Então a escavação foi bastante rápida. Na verdade, as descobertas de Tikal começaram em 1848. Olha só essas imagens aqui. Vamos vendo como estava Tikal quando foi encontrado. E o que foi encontrado mais recentemente foi um bairro dessa mega cidade Tikal, uma área que ainda não havia sido descoberta. E hoje, Tikal se encontra desta forma, para visitação turística, com suas pirâmides claramente visíveis. A diferença é que os monumentos e as construções estavam muito pouco soterradas, estavam para fora da terra, com uma pequena camada de sedimentos por cima.
conforme podemos ver nessa imagem aqui, foto de 1959, de uma parte de Tikal, o Templo do Jaguar Gigante. Agora, o que foi encontrado na Amazônia Mato-Grossense é uma situação completamente diferente. Vamos vendo enquanto eu vou comentando. Eu ainda não recebi os dados completos passados por Daquila, mas eles ficaram de enviar, tanto para mim quanto para o André de Pierre, provavelmente ainda essa semana, para que a gente possa fazer nossas próprias análises. Mas com algumas imagens a gente já pode encontrar algumas coisas bem interessantes aqui. Por exemplo, eu localizei logo de cara essa formação triangular aqui, uma espécie de rampa, conforme você pode ver, que até passou desapercebido para eles quando estavam fazendo sua análise, uma vez que eles tinham uma grande quantidade de imagens, e eu olhei apenas essa daqui e já encontrei isso, esse triângulo aqui, que é uma espécie de rampa, de fato, que seria muito difícil coincidir de ser uma formação natural. Eu também chamo atenção para esses montículos bem no canto da imagem, que parece aqueles mounds, os montes artificiais semelhantes aos sambaquis indígenas, que são bastante encontrados na arqueologia brasileira. Esse é um sambaqui de 18 metros de altura. Geralmente os sambaquis eram montes artificiais e ao mesmo tempo cemitérios indígenas. Além disso, eu chamo a atenção para essas estruturas aqui, que formam as chamadas quadras de Ratanabá, conforme Daquila Pesquisas denomina o local. Vamos prestar bem atenção aqui. Você tem uma espécie de construção retangular escalada, como que uma escada nas laterais dessa passagem, né, dessa rua, digamos assim. Só que se a camada de terra e a sedimentação for maior, ou seja, se é uma civilização mais antiga, se há uma camada mais grossa de terra, vai ser difícil a gente ver formatos tão bem definidos. Nós conseguimos ver, digamos assim, as ruas, as quadras do local, mas uma outra coisa que vai ficar mais evidente, como por exemplo essa rampa aqui. Talvez essa outra estrutura aqui, no formato de ferradura. Essa rampa é o que me chamou mais atenção nessa primeira imagem. Observe mais uma vez aqui. Aqui nós podemos ver esse formato que segue um padrão, quase como aquele padrão de barras de ouro, né? Geometricamente organizados. É só um pequeno trecho, pequeno pedaço cortado da imagem. O mapa maior mostra claramente as marcações retas, como quadras de uma cidade, especialmente nessa parte aqui. Aí, ó. Tira e fica só as listras brancas ali, né? Ó, tirar a quadra, fica só a listra branca. E evidentemente que isso daqui, muito provavelmente, não se trata de uma formação natural. As linhas são bem retas. Aqui é um print de uma imagem que marcou as ruas, né? Digamos assim, para a gente ter uma ideia. Aqui mais imagens do LiDAR. E o que impressiona é que de fato as linhas são bem retas. É simétrico demais para ser um acidente. Essa é a minha opinião. Então nós temos resultados apresentados, porém de uma forma ainda bastante preliminar. O que isso quer dizer? Não vai chegar um cientista alemão e dizer para você assim: tem pirâmides lá naquele lugar. Apesar que as imagens que eles usaram para dizer que tem pirâmides, os cientistas alemães, eu gostaria de lembrar, são essas aqui, ó. Essas foram as imagens do LiDAR, da Amazônia boliviana. E quando os arqueólogos alemães disseram, tem pirâmides soterradas ali, ninguém reclamou, muito pelo contrário, noticiaram com toda a força, com todo o vigor. Talvez porque não eram no Brasil, não sei. Talvez porque os arqueólogos não fossem brasileiros, não sei. Talvez porque o brasileiro
ou alguns brasileiros tenham esse complexo de vira-lata e só deem valor para o que não é daqui, para o que não foi feito aqui. Não sei. De qualquer maneira, a forma como foi apresentado os resultados, na minha opinião, foi uma forma bastante prudente. Não foi feito um grande auê, porém com bons argumentos técnicos que foram passados pelo geógrafo Saulo para se afirmar não apenas a argumentação, não apenas a retórica, mas também as provas que foram apresentadas, vale citar mais uma vez, com os resultados do LiDAR, que muita gente estava duvidando e dizendo que era mentira. Não, os resultados foram apresentados e uma primeira conclusão preliminar, que foi até algo que o geógrafo disse no início da live, que era uma análise bastante preliminar. O que isso quer dizer? Quer dizer que não é definitiva, que é um primeiro passo, é uma primeira análise. E segundo esta análise preliminar, não se trata de formações naturais conforme a mass media, a Rede Globo, a UOL, a Folha de São Paulo, a CNN, Brasil, vinham afirmando. Não. Segundo o geógrafo e arqueólogo brasileiro, existem fortíssimos indícios para se acreditar que se trata de fato de ruínas de uma civilização soterrada naquele local. Se for esse o caso, uma vez que eu dei o toque dessa rampa aqui, caso venha a ser constatado que de fato uma grande civilização existiu nesse local, seja ela Ratanabá ou qualquer outra civilização, eu tenho uma sugestão: batizar essa rampa aqui de Rampa Além da Nuvem. Não custa dar ideia, né? Mas enfim, ainda tem muita coisa para ser feita, pesquisas de campo, escavações, o trabalho arqueológico de fato agora, a escavação, que deve ser algo bem difícil de ser feito, uma vez que trata-se de uma região de dificílimo acesso, segundo as Forças Armadas e qualquer pessoa que conheça o local. Mas os dados foram apresentados, muita gente agora vai ter o direito de analisar esses dados, até o nome da empresa privada que recebeu, que foi contratada para fazer o serviço, o que é um ponto positivo, uma vez que trata-se de um terceiro envolvido, fazendo os mapeamentos, entregando esses dados. E agora existem outras etapas. É necessário que esses dados sejam analisados por profissionais diferentes, que um artigo científico venha a ser produzido e publicado em uma revista científica. Quem deu esse toque, inclusive, foi o André de Pierre, historiador e parceiro nosso, e que o trabalho continue sendo feito e, principalmente, apoiado, uma vez que aqueles que deram um voto de confiança, ao invés de simplesmente sair reclamando, falando, atacando, tiveram uma resposta e os dados do LiDAR, que é aquilo que foi prometido, foram entregues. Eu ainda não tenho valores que foram gastos até aqui nesse projeto, mas nós já temos uma parte desses dados, nós já temos uma primeira opinião de um geógrafo e arqueólogo, uma opinião técnica, e daqui em diante a pesquisa continua. E o que nós desejamos é que mais e mais descobertas sigam sendo apresentadas e que essa pesquisa continue cavando e desenterrando até onde for necessário, para que nós possamos ter as respostas que nós queremos. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nos grupos, nas suas redes sociais e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Verifique se você ainda está inscrito no canal Além da Nuvem, pois muitas pessoas reclamaram que foram desinscritas do canal e deixaram comentado aqui nos vídeos anteriores. Verifique se você ainda está inscrito e, se não tiver, se inscreve de novo e ativa o sino, marcando a opção receber todas as notificações, para você ser avisado a cada novo vídeo ou a cada nova live aqui do canal Além da Nuvem. Até o próximo vídeo.
E aqui você tem mais 2 vídeos com assuntos relacionados a esse para você assistir. Não esquece de divulgar o canal Além da Nuvem para sua família e para os seus amigos nas suas redes sociais, porque a verdade importa.